sessão da manhã, a sessão da tarde ou sessão Corujão, para poder aí chegar aonde é que você esteja. Muito bem-vindos, bem-vindas. É muita coisa boa, dentro de pouco tempo. Grande realização, nobres senhores. É um enorme prazer tê-lo aí coladinho do meu lado. Siga-me pelas redes sociais, pelo YouTube e vamos que vamos entreter. Você aí que tem acompanhado diariamente e periodicamente a publicação de vários vídeos acerca de muitos temas que envolvem o aspecto cultural, o aspecto político e jurídico. Exatamente, nobres senhores. E temos aí esforçado na medida do possível de trazer uma transparência sobre o direito à informação. E vamos que vamos, mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo e fortalecendo. Vamos que vamos entreter. Senhoras e senhores, vamos falar acerca de um tema que é bastante interessante e pertinente para a nossa atualidade. Vamos fazer uma análise do ponto de vista jurídico sobre a violência psicológica na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340. A Lei Maria da Penha, ela apresenta as formas de violência doméstica e familiar em seu artigo 7º. Embora enumere 5 delas, deixa claro que outras também podem se incidir-se. Confira-se. Por exemplo, no artigo 7º, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. No inciso 1, temos primeiro a violência física. Segundo, temos a violência psicológica. Terceiro, temos a violência sexual. O quarto, temos a violência patrimonial. Quinto, temos a violência moral. Entretanto, senhores, nem todas as formas de violência, entretanto, constituem uma agressão à constituição física da pessoa. Percebe-se então que a Lei Maria da Penha, ao mesmo tempo em que restringe o conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher, igualmente amplia as restrições. Decorre do fato que nem toda violência contra a mulher encontra-se abrangida no âmbito da proteção da Lei Maria da Penha. Somente a baseada no gênero, e desde que praticada no contexto doméstico ou familiar ou em uma relação íntima de afeto. Artigo 5º da lei. A aplicação, por seu lado, dar-se em relação ao sentido da palavra violência, o qual é utilizado para além daquele estabelecido no campo do direito penal. É o que ocorre quando, por exemplo, a Lei Maria da Penha elenca como violência patrimonial a destruição de documentos pessoais da mulher pelo agressor, artigo 7º, inciso 4. O simples fato de negar o cartão de crédito para a mulher constitui também violência patrimonial. Também não prover ou não manter a sua relação no seu cotidiano, ou, eu diria em outras palavras, negar fogo, constitui também direitos da mulher, da Maria da Penha. E como também um ato de agressão, no caso de estupro da própria mulher. Também configura-se agressão. De tal alargamento, senhores, decorre que nem todas as condutas consideradas violentas pela lei
possui uma correspondente penal. É por isso que se deve ter muita atenção com o conceito de violência lá trazido. Enquanto no direito penal a violência pode ser física ou corporal, lesão corporal, moral, configurando grave ameaça ou imprópria, compreendendo todo meio capaz de anular a capacidade de resistência. É o uso, por exemplo, desta lei se vale do sentido sociológico. Mais do que isso, utiliza-se do conceito de violência de gênero. Não permita a sua agressão. Não permita que alguém te toque para agredir, para fazer e exercer um tipo de violência e você concordar e calar a boca. Disque para o 180. Disque para o 180. Ou para a Delegacia Especializada da Mulher. Disque, denuncie um ex-cônjuge, por exemplo, que cause dano emocional e diminuição de autoestima mediante manipulação, nos termos da Lei Maria da Penha. Está praticando uma violência psicológica, no artigo 7º, inciso 2. Nesses casos, mesmo não havendo crime, uma gama de ações assistenciais e de prevenção pode ser prestada em favor da mulher, como, por exemplo, o acesso prioritário à remoção quando servidora pública, no artigo 9º, no parágrafo 2º, inciso 1. O abalo psicológico que a mulher sofre por não poder, com tranquilidade de que lhe é de direito, reconstruir a sua vida, justifica o quê? A intervenção. Vejamos agora, senhores, como a Lei Maria da Penha trata expressamente da violência psicológica. A violência psicológica é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição do autoestima, ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolação, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. No artigo 7º, inciso 2, esta preocupação, a violência psicológica é muito importante. 7 são as condutas elencadas no inciso e que podem causar o quê? Violência psicológica. Entretanto, cara, por exemplo, a conduta que causa dano emocional e diminuição do autoestima. Segundo, conduta que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento. Terceiro, conduta que vise degradar suas ações. Quarto, conduta que vise controlar as ações. Quinto, conduta que vise controlar seus comportamentos. Sexto, conduta que vise controlar suas crenças. Sétimo, conduta que vise controlar suas decisões. Todas elas precisam ser praticadas por um dos seguintes meios. Primeiro, ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração, limitação do direito de ir, de vir, permanecer, de ficar, qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. A Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, criada pelo Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, elaborou uma série de enunciados, sendo que o número de 18 diz respeito à violência psicológica. Lesão corporal por dano à saúde. No enunciado 18 de 2014, caso a violência praticada pelo suposto agressor gere danos à saúde psicológica da vítima.
O promotor de justiça deverá requisitar a realização de perícia médica psiquiátrica para atestar as lesões à saúde física, tais que depressão, estresse pós-traumático, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, anorexia, dentre outras, para posteriormente oferecimento de denúncia por crime de lesão corporal na modalidade de lesão à saúde psicológica, no artigo 129, no caput 2º, parte C. E 9º, as modalidades agravadas. Entretanto, nobres senhores, como bem esclarece Teodoro, diretora jurídica da organização Artemis, a violência psicológica não é percebida na maioria dos casos. Então existe uma grande dificuldade do agressor se reconhecer como praticante desse tipo de violência e da vítima em se perceber em situação de violência. A violência psicológica é bem mais comum do que se imagina. Começa mais sutil, com chantagens e humilhações, e vai evoluindo para os xingamentos, alteração de voz e ameaça mais incisivas. Ter atenção a esses aspectos é muito importante, porque a violência nos relacionamentos acontece, normalmente dentro de ciclos que se alteram entre períodos violentos e de reconciliação. Ao mesmo tempo, funciona também como uma espiral, sendo que o último capítulo dessa escalada doméstica é o feminicídio. Então é muito importante a compreensão da violência psicológica e moral, porque a mulher precisa tomar conhecimento que se ela não interrompe esse ciclo no começo, a tendência é que haja uma evolução para agressões mais graves. Então não aceite ser xingada, humilhada, não aceite ser detratada, não aceite ser manipulada, não aceite um tapa, não aceite essas consequências. Através de mínimos detalhes, pode desencadear uma onda para piorar a situação. Entre esses conselhos de Ilka, para que a mulher possa entender se ela se encontra em um relacionamento abusivo, tudo aquilo que interfira nos direitos dela como cidadã, assim como autonomia, nas vontades e no controle sobre o seu corpo, pode ser identificada como uma tentativa de exercício de um poder e de uma violência psicológica ou moral. São exemplo todas as falas do tipo: essa roupa não está adequada, está igual a uma prostituta, não gosto de batom vermelho, o que pinte as unhas de vermelho, não pode ir a determinado lugar, não pode sair com determinadas companhias, ou não pode estudar, porque você vai conhecer pessoas mais interessantes na faculdade. Todos esses comportamentos não se confundem de forma alguma com cuidado ou zelo. São atitudes controladoras e que caracterizam, sim, violência psicológica, a manipulação. Entretanto, acerca de Bárbara, a psicóloga especializada em atendimentos às mulheres, vítimas de violência de gênero, fala sobre que o tipo de abuso psicológico, esclarecendo ser uma forma de violência muito perversa, porque é contínuo e segue mediante exercício de um assédio constante, mas sutil e indireto, repetitivo, que vai gerando dúvidas e confusão na mulher que o sofre, a ponto de chegar a se sentir culpada das condutas de violência do abusador e duvidar de tudo o que acontece à sua volta. Por exemplo, Ana Luísa defende que a lesão à saúde física, eu diria aos nobres senhores, defende que esse tipo de lesão pode acontecer e de forma com a ocorrência do dano originado aí por um efeito traumático, provocando dolosamente por terceiro. É possível dizer que houve ofensa à saúde mental da vítima. Há uma conformação patológica do sujeito que padece, que pode ser resultado do crime de lesão corporal. Resta então averiguar a intensidade desse dano, uma vez que disso decorrem implicações no processo penal ou criminal. A depender da duração do sintoma, das consequências suportadas pela última lesão física,
será definida como leve, grave ou gravíssima, com repercussões na esfera penal. Existem mulheres que apanham a vida inteira e conseguem manter um relacionamento e até finalizar, até morrer, até as últimas consequências. Diverso é o entendimento de Isadora Vieira Machado, para quem o sentido de violências psicológicas não permite a criminalização direta de condutas que a eles se amolde, servindo apenas como parâmetro interpretativo. Entretanto, senhores, a violência psicológica, não obstante ser muito comum, caracterizado-se pelo fato de normalmente não ser reconhecida pelas vítimas como algo injusto ou ilícito. Isso decorre do processo de naturalização da violência doméstica e familiar contra a mulher. Por tal motivo, eu diria aos nobres senhores que é importante a exemplificação de tipos de violência psicológica trazidas no artigo 7º, inciso 2 da Lei Maria da Penha. Entretanto, é muito interessante, nobres senhores, acerca desses aspectos que devemos colocar em evidência, em pratos em cima da mesa, e levarmos ao entendimento que temos o Disque Denúncia, o 180, temos a Delegacia Especializada da Mulher. Você poderá apresentar a sua denúncia com as suas documentações e você será amparada, você receberá esclarecimentos. Não deixa alguém te colocar a mão para causar lesão corporal. Entretanto, nobres senhores, eu quero dizer um caso que foi popularmente conhecido, Luísa Brunet. Não é a única, como também a própria Maria da Penha, que surgiu essa mesma lei em decorrência do que aconteceu com ela, que fora vítima de maus tratos, que fora vítima de tentativa de homicídio. Luísa Brunet, por exemplo, ela sofreu também, o que eu diria, uma tentativa, 2 casos de agressão contra as mulheres que ganharam muita repercussão nas redes sociais. Foi bastante comentado e popularizado. Eu diria que a denúncia desse tipo, as instâncias adequadas. Por exemplo, em seu Facebook, um menino de 11 anos, no seu perfil, ele postou a foto de sua mãe bastante machucada, após ser agredida pelo marido. O sargento Joel Jorge: estou fazendo aqui um protesto contra o meu pai, Joel Jorge, escreveu o rapaz em seu perfil. A foto repercutiu nas redes sociais e gerou uma grande comoção em relação ao caso. Veio ao público o depoimento da atriz Luísa Brunet, que teve 4 costelas quebradas após ser agredida pelo marido, o empresário Lírio Albino, em Nova York, segundo divulgou o jornal O Globo. O Ministério Público do Rio denunciou o sargento da 25ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos, pediu a prisão preventiva dele. Brunet sofreu agressões verbais, socos e chute e teve 4 costelas quebradas. No dia seguinte, ela voltou ao Brasil e representou queixa de agressão no Ministério Público de São Paulo com o laudo de corpo de delito do IML feito por ela. Nos 2 casos, as vítimas procuraram canais diferentes para fazer denúncias. No Brasil existe um canal de atendimento para a mulher vítima de violência por meio de número telefônico 180, central telefônica para atendimento às vítimas, criada pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. O serviço é gratuito e funciona 24 horas todos os dias, inclusive nos finais de semana. Para a Promotoria de Justiça, Maria Gabriela Massur, que trabalhava no Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica,
e o Ministério Público de São Paulo. Esses dois casos mostram que a agressão contra a mulher é o crime mais democrático que nós temos, pois atinge toda a sociedade, independente da classe social. Ela considera que a atitude do filho que expôs a foto da mãe do Facebook para denunciar o crime foi louvável e mostra que as redes sociais têm ajudado a tirar esse tipo de crime da esfera privada da intimidade. Várias vezes peguei processos de crianças que no momento de desespero saem da casa até peladas. Pede ajuda para vizinhos, cara, para a polícia, nem sempre consegue. As redes sociais abriram um acesso mais rápido. A Lei Maria da Penha e as redes sociais tiraram o caráter da violência doméstica ser tratado como um crime que acontece entre quatro paredes em uma comunidade. Abriram-se as quatro paredes. No caso da atriz, da Luísa Brunet, a promotora ressalta a importância de realizar um exame do corpo de delito quando as agressões deixam marcas no corpo da vítima. O exame do corpo de delito não é imprescindível, mas é recomendado por ser uma prova inequívoca e irrefutável de que a pessoa sofreu agressão. É importante para o convencimento do promotor e juiz, aponta. Muitos já tentaram declarar a Lei 11.340, Lei Maria da Penha, a sua inconstitucionalidade, mas ainda não houve tal manifestação em declarar a sua inconstitucionalidade. Inclusive, ela houve o quê? Uma reforma e majoração da sua pena até 3 anos. E também a prisão em flagrante. Hoje se prende ou se afasta o cônjuge agressor do lar em prisão em flagrante. Se ele não cumprir as medidas que foi-lhe aplicado, se ele não respeitar, ele pode ser preso em flagrante. Mesmo ele sendo afastado, se ele voltar ao local, ele deve ser preso em flagrante delito. Como denunciar a vítima? Ou seja, como denunciar a violência contra a mulher? Entretanto, pelo Disque 180, a mulher receberá o que? Apoio e orientações sobre o próximo. Os próximos passos para resolver o problema. A denúncia é distribuída para uma entidade local, como Delegacia de Defesa da Mulher, ou Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, conforme o estado aí. O órgão encaminhará para outros equipamentos de atendimentos e acolhimento e dará o suporte desde que passe do acesso à justiça, quanto ao acolhimento e abrigo sigiloso, se houver necessidade conforme determinado na Lei Maria da Penha. Explica a promotora. A rede protetiva dos direitos da mulher é composta por um sistema integrado, formado por organizações sociais e órgãos públicos, como a Defensoria Pública e Ministério Público. Quando não houver uma delegacia especializada para esse atendimento na região do fato ocorrido, a vítima pode procurar uma delegacia comum, onde deve ter prioridade no atendimento. Se estiver no momento de flagrante de ameaça ou agressão, a vítima pode ligar para o 190 ou dirigir-se a uma unidade básica de saúde, onde há orientação para encaminhar a vítima para entidades competentes. Entretanto, nobres senhores, o delegado de polícia não pode ser o delegado bundão. Ele tem que acionar e dirigir a sua diligência para resolver tal impasse. Porque hoje, com as novidades trazidas pela lei, é possível a prisão em flagrante. E uma vez denunciado, não se retira a queixa, a não ser em juízo. Para retratação, o prazo para fazer a denúncia, no caso dos crimes de injúria, difamação, como xingamento e postagem de fotos íntimas em redes sociais,
com o objetivo de difamar ou constranger a vítima, como a pornografia, de revanche, a vítima precisa buscar um advogado para entrar com uma queixa-crime, com uma ação penal, em um prazo de máximo até 6 meses após o acontecimento. Até 6 meses. Você tem prazo de 6 meses. Se você não manifestar dentro de 6 meses, 6 meses você vai correr o risco de decair o seu direito de reclamar. Nas ameaças, o estupro de mulheres acima de 18 anos e que não haja situação de vulnerabilidade, a denúncia também deve ser feita no prazo de até 6 meses. Então, conta 18 anos e 6 meses para oferecer a sua denúncia, cara. Denuncie! 180 está disponível. Entretanto, durante esse período, a vítima tem que manifestar o interesse em processar o autor da violência. Na lesão corporal de natureza leve é movida uma ação penal incondicionada que pode ser realizada no prazo de até 4 anos para que o Estado seja obrigado a apurar os fatos, desde que tenha convicção e prova da materialidade dos fatos. As provas de materialidade, nesse caso, são indícios de autoria do crime. Pode ser algo que leve a crer que a pessoa indicada é realmente o agressor, pessoa envolvida nas relações de afeto, laudo, exame de corpo de delito e prontuários médicos que indiquem que a pessoa sofreu algum tipo de violência física que tenha deixado vestígios. Existem também situações de agressão física que não deixam vestígio, como puxões de cabelo, tapa no rosto. Nesses casos, a principal prova é o depoimento da vítima, já que na maioria das vezes não ocorre na frente de outras pessoas, ou seja, não há testemunha. Deva-se dar um valor muito forte para o depoimento e palavras da vítima. Quando você escuta a vítima em audiência a um contexto de violência anterior, de pressão psicológica, ofensas verbais, desencadearam na agressão propriamente dita, essas informações juntas podem confirmar o depoimento da vítima. Entretanto, nobres senhores, dê aí a sua opinião. Estou aberto aí ao que você está ouvindo acerca desta matéria, desse conteúdo. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, 11.340, ela pode ser aplicada também a homens? Vai depender do contexto, do entendimento do juiz e também da jurisprudência ser aplicado hoje ao caso concreto. Ela também atingiria, por exemplo, a gays, a lésbicas ou transexuais. Ela vai atingir o meu namorado, a minha namorada, vai atingir a outras pessoas que fazem parte da grande celeuma ou do lar, no laboral, ali, as partes envolvidas. Vai depender de entendimento. Hoje tem se acatado que tem homens que também e recebe também violência doméstica em casa, que apanha também. Diga de passagem os senhores que existem mulheres são como polícias, são bravos, são nervosas, se irritam facilmente. Nobres senhores, estou aqui para trazer aos senhores acerca do direito à informação. Mulher, não leve tapa mais. Denuncie. Porque as leis, o Código de Processo Penal e Penal brasileiro está aí à espreita e à procura para que você possa exercer a sua cidadania e não deixar que as violências e agressões, os seus direitos inerentes à sua pessoa humana, é razoável e proporcional. Um grande ó de obrigado, um A de abraço para todos vocês. Bem-vindos, bem-vindas. Esquece não, se inscreva no canal, seu joinha, comenta aí, compartilhe e vamos que vamos.